De acordo com os dados do IBGE, no ano de 2020, 11 milhões de brasileiros não sabiam ler nem escrever. A meta do Plano Nacional de Educação é erradicar o analfabetismo até 2024. Esse já seria naturalmente um desafio, mas com a suspensão das aulas presenciais por causa da pandemia de Covid-19, a execução dessa meta foi prejudicada. Como então reverter os danos educacionais causados pela pandemia e possibilitar a plena inserção desses alunos no mundo do letrado? Baseados no tema Perspectivas sobre dificuldades de aprendizagem versus inadequação metodológica proposto pela Univesp, iniciamos nossas pesquisas procurando perceber possíveis equívocos que são cometidos pelos educadores em sala de aula no que diz respeito à metodologia utilizada. Assim, a partir de nossas pesquisas bibliográficas e também após dialogar com educadores responsáveis de crianças do 4º ano do ensino fundamental, para entendermos quais eram seus maiores desafios educacionais, nos debruçamos sobre o problema. Como auxiliar os alunos a sanarem suas dificuldades nos processos de leitura e escrita? O domínio da língua, oral e escrita, é fundamental para a participação social efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento. Por isso, ao ensiná-la, a escola tem a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de todos. O processo de alfabetização não se encerra na codificação e na decodificação da língua. É preciso, acima de tudo, entender a leitura e a escrita como instrumentos comunicativos, através dos quais a criança passa a internalizar e expressar seus pensamentos e sentimentos. Ou seja, é lendo e escrevendo que nos inserimos na cultura letrada, e por isso é fundamental transformar o ensino da língua em uma prática a serviço da efetiva formação de leitores, de forma prazerosa e que tenha significado para os alunos. Diante disso, fomos buscar na realidade e nos interesses pessoais dos alunos a solução para nosso problema. O uso de histórias em quadrinhos no ensino de língua portuguesa para alunos do 4º ano de ensino fundamental mostrou-se um caminho promissor na medida em que observamos o crescente interesse de crianças e jovens pelos universos das histórias em quadrinhos, mangás e animes. Pensando nessas questões, nós desenvolvemos um plano de aula com base na utilização de histórias em quadrinhos. A ideia é, num primeiro contato com a turma, perguntar quais personagens ou histórias eles conhecem do universo dos desenhos animados, inclusive os que são produzidos no Japão, chamados de animes, e o que fazem sucesso mundialmente. Em geral, as crianças têm contato com esses enredos através de filmes, séries e videogames. Identificadas quais as histórias e personagens de maior significância para as crianças, traremos para a sala algumas HQs ou mangás, no caso das histórias que são produzidas no Japão. Assim, a ideia é fazer a leitura das HQs selecionadas junto com a turma, explicando que muitos dos filmes e séries que elas assistem, na verdade, tiveram origem com as histórias em quadrinhos. Durante e após a leitura, faremos intervenções para que aos poucos elas comecem a perceber quais características de linguagem podemos encontrar nas histórias em quadrinhos. Numa aula seguinte, a sala será dividida em duplas e será proposto que cada uma crie sua própria HQ. Nesse contexto, possibilitamos que as dúvidas e dificuldades em relação à leitura e à escrita surjam de maneira espontânea e descontraída, para que assim possamos fazer as intervenções necessárias para que elas sejam superadas. Reforçando os princípios antes propalados por Vygotsky e Piaget, a aprendizagem se processa em uma relação interativa entre o sujeito e a cultura em que vive. Isso quer dizer que, ao lado dos processos cognitivos de elaboração absolutamente pessoal, ninguém aprende pelo outro. Há um contexto
que não se fornece informações específicas ao aprendiz, como também motiva, dá sentido e concretude ao aprendido e ainda condiciona suas possibilidades efetivas de aplicação e uso nas situações vividas. Ao partirmos da realidade dos alunos e de seus interesses pessoais e genuínos, possibilitamos que os educandos percebam uma relação direta entre os conteúdos aprendidos em sala de aula e a vida real. Dessa forma, as crianças se entendem enquanto sujeito do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que suas vivências estão em posição de centralidade. Assim, juntamente com o fomento à leitura e à escrita, incentiva-se a interação social entre os estudantes e constrói-se também noções como identidade e pertencimento, na medida em que eles compartilham entre si códigos específicos do universo das histórias em quadrinhos e dos animes. Quais as concepções de leitura que hoje influenciam as práticas pedagógicas? Como transformar o ensino da língua em uma prática a serviço da efetiva formação de leitores? O que ensinamos quando ensinamos a ler? Essas foram algumas perguntas que nortearam o nosso trabalho. Não esperamos encontrar as respostas exatas para elas, mas sim utilizá-las como base para buscar caminhos para aperfeiçoarmos cada vez mais nossa prática pedagógica, para que todas as pessoas tenham seu direito à alfabetização garantido.